queridas irmãs, bom dia! Hoje, 30 de dezembro, estamos aí no sábado do 6º dia da oitava de Natal, véspera do último dia do ano. E é com muita alegria que nesse tempo do Natal ainda celebramos a festa do Menino Jesus, a festa do Verbo que se encarnou no meio de nós. Espero que você tenha vivido um belo Natal, uma boa semana nessa escuta e nessa alegria, porque a cada dia, a cada oitava de Natal é domingo, é dia de celebrarmos o Senhor, é dia de celebrarmos a vinda, do Menino Jesus. Então eu quero desde já desejar a você não só uma santa semana de Natal, mas sobretudo um novo ano de 2024, um ano de verdade para que a graça de Deus, a graça do Menino Jesus que nos iluminou nesta semana, o Verbo que se fez carne, ele continue ao longo do nosso ano de 2024 e já fazendo convite para você começar bem esse ano de 2024, sendo fiel a cada dia, essa leitura orante da Palavra de Deus, que é a Lexio Divina, a meditação, para estarmos em comunhão com a nossa igreja, mas também prepararmos o nosso coração para cada dia podermos acolher Jesus através da sua palavra. Deus nos fala através das leituras, através da própria palavra de Deus. E este sábado também é um dia dedicado à Virgem Maria. Então, que hoje a Virgem Maria possa estar presente no meio de nós, caminhando conosco, preparando o nosso coração para vivermos essa virada, nesse novo ano, esse novo passo na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. E é com alegria que hoje nós iremos meditar as leituras que a igreja nos oferece. E a primeira leitura de hoje ela é retirada da primeira carta de São João. Eu vos escrevo, filhinhos, porque os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e porque vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, São João que escreve a cada um de nós, e logo no início ele vai se reportar a várias categorias. Primeiro ele nos chama de filhos, e ele vai dizer por que ele escreve aos filhos. Ele tem um termo até delicado, filhinhos. Justamente ele vai nos lembrar que Jesus perdoou os nossos pecados. E ele nos lembra essa graça de que foi para nós que ele veio deixar a sua mensagem. Aí ele vai dizer também aos pais, eu vos escrevo pais, porque conheceis aquele que desde o princípio. Ou seja, ele lembra essa criação de Deus que é Pai, que também criou cada um de nós. Desde o princípio nós já estávamos escritos no coração de Deus. E ele vai lembrar aos pais o dom que Deus deu a cada um de nós. Eu vos escrevo jovens, porque vencestes o maligno. Então ele vai escrever aos jovens convidando a vencer tudo que o maligno, o demônio, o inimigo, pode muitas vezes nos assaltar. E nós jovens somos muitas vezes seduzidos pelo pecado, seduzidos pelas coisas do mundo. E é isso que a própria leitura vai dizer no finalzinho, Aqueles que seguem as coisas do mundo não conhecem o amor do Pai, não conhecem a Deus. E ele vai usar um termo muito carinhoso, Eu vos escrevo, filhinhos, porque conheceis o Pai. Pais, conheceis aquele que é desde o princípio, e eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes. Ele nos lembra que o jovem carrega dentro de si a força, o jovem carrega dentro de si, de fato, a graça de vida, a graça de lutar. O jovem tem dentro de si a radicalidade, tem a virilidade. E é isso que São João vai escrever. E ele vai dizer, a palavra de Deus permanece em vós, porque vencestes o maligno. Então, te pedimos ao Senhor essa graça e, de fato, deixar que a palavra de Deus ela permaneça dentro de nós e nos dê a graça de a cada dia vencer as ciladas do maligno, do demônio que nos rodeia. A própria palavra diz, o demônio nos rodeia, vive ali, tentando rugir, querendo devorar. Então, quantas vezes o demônio
rodeia cada um de nós e devemos, de fato, ser fortes para lutar contra o maligno. Ele vai terminar a leitura dizendo: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Então ele vai repreender: se alguém ama o mundo, não está no amor do Pai. Então ele nos convida a não nos deixarmos ser seduzidos pelo mundo. E ele vai dizer que o mundo traz a concupiscência, o orgulho da riqueza, a concupiscência da carne, dos olhos. Ele vai falando uma lista de pecados que o mundo nos rouba e nos tira da graça de Deus. E ele nos faz esse convite, de fato, de permanecermos em Deus e fazermos a sua vontade. Ora, o mundo passa, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, acho que é um bom convite para uma virada de ano, né, para uma preparação para o ano de 2024, é buscarmos fazer a vontade de Deus. Não a vontade do mundo, mas a vontade de Deus que quer nos santificar. Então, é que de fato o nosso coração vivamos essa palavra como uma autoridade dada por Deus. Hoje, através da carta de São João, o Senhor nos convida a fazermos não a vontade do mundo, porque as coisas do mundo passam, mas as coisas em Deus, elas permanecem para sempre. O salmo de hoje é o Salmo 95. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei a oblação e entrai em seus átrios. Adorai o Senhor no seu santo esplendor. Terra inteira tremei em sua frente. Dizei entre as nações, o Senhor é rei. O mundo está firme, jamais tremerá. Ele governa os povos com retidão. Então, o convite do salmista hoje é, de fato, dar glória ao Senhor pelo seu poder, pela sua majestade, pela sua força no meio de nós. E ele nos lembra isso. Ó família, ó povos, dai glória ao Senhor, glória e poder, glória que é dada ao seu nome. Então, hoje é um convite de gratidão, de glória por tudo que o Senhor realizou ao longo deste ano em nosso coração, em nossas vidas, por toda a graça, mas também pela proteção de Deus, que nos livrou, nos salvou e que nos permitiu estarmos aqui hoje, diante do Senhor, contemplando através da sua palavra, através da Santa Eucaristia. E aí o salmista continua a fazer um convite a adorarmos o Senhor, a estarmos diante dele e a reconhecer que o Senhor é Rei. Rei da nossa história, Rei da nossa vida, Rei dos nossos projetos, dos nossos planos de 2024. Deixemos que o Senhor venha reinar no meio de nós, que Ele venha ser o Senhor do nosso futuro, né, de tudo aquilo que nós planejamos, mas o homem planeja e é Deus quem dispõe. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Então aqui a gente vai perceber nessa leitura, nesse evangelho de hoje, primeiro vai falar dessa profetisa Ana, que é uma mulher de idade avançada, mas que de fato viveu 70 anos, ficou viúva, chegou aos 80, e aí vai mostrar essa presença de Santa Ana, como mãe, como esses pais, esses avós do menino Jesus, e a gente percebe aqui essa mulher de oração, essa mulher que estava dia e noite no templo, servindo ao Senhor com jejuns e oração. Então, o testemunho que Santa Ana deixa para cada um de nós neste dia. E é bonito porque vai dizer, como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus. Vai falar aí do menino Jesus. Mas o que nos chama a atenção nessa leitura de hoje é esse testemunho autêntico dessa mulher de idade avançada, mas que no seu coração era uma mulher que estava sempre se colocando a serviço, e era de dia e de noite, com orações e com jejuns.
Então que o testemunho de Santa Ana também alcance cada um de nós, para que sejamos homens e mulheres que se põem em oração de dia e de noite. Que o nosso coração seja uma eterna oração sem cessar a Deus. Não só uma oração de súplica, mas sobretudo uma oração de gratidão, que reconhece os benefícios, as graças e as maravilhas que o Senhor tem realizado no meio de nós. Então, neste sábado, já aí se preparando, amanhã, dia 31, domingo, fazendo essa virada para o ano de 2024, mas hoje ainda é a oitava de Natal, ainda nessa alegria de celebrar o Verbo que nasceu no meio de nós. Tenhamos um belo sábado e que Deus os abençoe.